Fala galera, quem fala aqui com vocês é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós iremos finalizar a nossa aula sobre a cultura grega, né? Hoje, pessoal, a nossa aula vai ser mais voltada para a filosofia, a ciência da lógica que estuda como raciocinar corretamente. Isso aí foi criado lá pelos gregos. Então, filosofia, pessoal, é o conjunto de questões que serve para pensar profundamente a existência humana. Então, o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Bom, alguns gregos, galera, eram tão corajosos no uso da inteligência que ousavam fazer perguntas como: o mundo é realmente o que parece ser? Ou será que tudo isso que chamamos que está acontecendo não passa de uma ilusão dos nossos sentidos? Existe algum motivo racional para se acreditar na existência dos deuses ou da alma? Né? O que é o ser humano? O que ele deve fazer no mundo? Como podemos ter certeza de alguma verdade? Né? O que é justiça? O que é beleza? Existe algum conhecimento que nos torne bons e justos? Então, pessoal, essas questões são lançadas por um tipo muito especial de pensadores, que são os filósofos. Muitos gregos inteligentes aí eram filósofos, porque a filosofia nasceu lá. Aqui, pessoal, nós vamos abordar necessariamente os três principais filósofos da Grécia Antiga. No centro aí nós temos o Sócrates, né? O detalhe interessante sobre Sócrates, galera, é que ele nunca escreveu os livros, né? Ele utilizava da ironia e do diálogo para revelar a ignorância humana. Então Sócrates, pessoal, ele teve um aluno, um discípulo, que foi quem mais publicou os livros de Sócrates, que era Platão, esse da nossa esquerda ali abaixo da letra A. Então, pessoal, até hoje nós estudamos, existe influência de Platão no pensamento contemporâneo. E aqui debaixo do número 3, pessoal, nós temos Aristóteles, que foi o maior sábio da antiguidade. Ele era discípulo de Platão, escreveu livros de filosofia, de lógica, botânica, zoologia, astronomia, física, né, e política. Então, esses serão os nossos objetos de estudo nessa aula número 3. Bom, pessoal, o que significa a palavra filosofia? Então, filosofia, pessoal, significa amor à sabedoria, tá? Filo, amor, sofia, sabedoria, ok? Então, a filosofia nasceu, ela surgiu dos debates entre os cidadãos lá na Grécia Antiga. Então, dessa troca de informação, de conhecimento, né, nasceu a filosofia. E da filosofia surgiram as outras disciplinas, né, que vocês gostam tanto de estudar aí. Então, o objetivo, pessoal, é explicar a existência de tudo. Tá? E os principais filósofos, como nós falamos, que nós vamos abordar aqui, é Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, Sócrates. Pessoal, para a gente entender um pouco de Sócrates, é importante entender o que ele criticava, o que eram os sofistas. Então, pessoal, a democracia de Atenas valorizava as pessoas capazes de falar bem, de convencer as pessoas. Tá? Então, os debates democráticos entre cidadãos que frequentavam as assembleias estimularam aí o surgimento dos filósofos conhecidos como sofistas, ok? Pessoal, os sofistas, eles eram muito hábeis no discurso deles. Eles chegavam a cobrar caro de quem quisesse aprender suas técnicas, né, de falar em público, a oratória, ok? Então, alguns sofistas, pessoal, eles manipulavam a linguagem para convencer as pessoas de coisas absurdas, né, eram verdadeiras. Por exemplo, né, por causa disso, pessoal, no caso, os sofistas, eles passaram a ser sinônimo de um raciocínio incorreto. Tá? Então, o pensamento incorreto, aparentemente, né, do que está sendo enganado. Tá? Então, vamos dar um exemplo de um pensamento sofista. Os sofistas, pessoal, eles partem do pressuposto aí de raciocínios falsos, mas com aparência de lógica. Ó, um exemplo, as galinhas têm 2 pés, os homens têm 2 pés. Logo, os homens são galinhas. Então, como a gente vê aí, pessoal, a conclusão é um absurdo. Tá? Outro exemplo dos sofistas. Existem pessoas que fumam e que contraem câncer de pulmão. Logo, quem não é verdade, né, de que o cigarro provoca o câncer de pulmão.
Então, assim, não é o fato da pessoa não ter fumado que ela pode ter câncer de pulmão, mas não quer dizer necessariamente que, né, o cigarro não cause câncer de pulmão. Então, esse diálogo, pessoal, criado aí pelos sofistas, era justamente o que o Sócrates criticava, tá? Então ele usava muito, né, dessa crítica através dos diálogos para criticar o sofista. Então, pessoal, o meio ideal para Sócrates, né, era você chegar ao conhecimento e fazer perguntas inteligentes para levar as pessoas a reconhecerem que ela não sabe tudo sobre aquele assunto. Tá? Então Sócrates ele gostava de andar nas ruas, nas feiras e nas praças, conversar com as pessoas. Tá? Então, através do diálogo, né, ele aperfeiçoava o raciocínio filosófico. Então, pessoal, Sócrates percebeu que ele era tão ignorante quanto qualquer uma das pessoas, mas a diferença, mas ao contrário dessas outras pessoas, pessoal, ele tinha consciência disso. Por isso, é a famosa célebre frase dele, é só sei que nada sei, porque ele sabia que ele não tinha conhecimento absoluto sobre tudo. Bom, aqui nós temos um grupo, né, de filósofos. Então, galera, olha lá, ó. Depois ele ia levando a pessoa, depois que ele fazia aquelas perguntas, ele ia levando a pessoa a pensar sobre as suas próprias afirmações, para a pessoa ter a certeza ali de que ela não sabe tudo sobre aquele assunto. Então, essa conclusão dele aí, a conclusão racional, ou também chamada de definição. Então, pessoal, para Sócrates, o ponto de partida da filosofia seria as pessoas tomar consciência de seus próprios limites, que aí ele chamava isso de conhecer-te a ti mesmo, ok? Bom, pessoal, vou passar para vocês um pequeno videozinho aqui sobre Sócrates, os filtros de Sócrates, para a gente poder voltar aí com a nossa aula. Bom, pois bem, galera, voltando aqui a falar de Sócrates, ele discutia, pessoal, esses assuntos, como a gente falou, em ruas, nas praças públicas, né? E aí ele ia estimulando as pessoas a questionar aquelas ideias prontas, aquelas ideias já estabelecidas, né? Então, alguns alunos de Sócrates começaram a duvidar, né, das instituições gregas, do governo, a questionar o Estado. Então, pessoal, logo Sócrates, né, ele foi acusado pelos governantes de Atenas, né, de corromper os jovens com as ideias dele e de não crer nos deuses locais. Então ele foi acusado, né, pelo governo e foi condenado, pessoal, a beber cicuta, que é um veneno, tá? Um veneno mortal. E aí Sócrates morre e seus ensinamentos passam a ser escritos por Platão. Bom, como a gente falou, pessoal, Platão aí era o aluno de Sócrates. Então foi o mais importante discípulo de Sócrates aí, ó. Ele escreveu vários livros,
tá? Nesses livros, Sócrates aparece várias vezes, algumas dessas vezes até como personagem principal do livro, tá? Mas o detalhe, pessoal, desses livros dele, apesar de aparecer Sócrates, é que o pensamento transmitido era o próprio de Platão, não de Sócrates, era o pensamento de Platão nesses livros aí. Talvez, pessoal, o principal livro dele tenha sido um chamado A República, onde ele defende a criação de uma sociedade em que o Estado controlaria tudo e faria cada cidadão se dedicar à atividade que se mostrasse mais talento. Assim, para Platão, pessoal, os mais fortes seriam educados pelo Estado, né, para se tornarem trabalhadores. Os mais corajosos e hábeis seriam educados para se transformarem em guerreiro. E os mais sábios seriam educados para se tornarem reis, filósofos. Então, pessoal, até hoje os estudiosos discutem essas ideias políticas de Platão. Ele estava defendendo uma sociedade mais humana ou estava defendendo um governo autoritário, né? E aí, pessoal, ele conviveu, né, muitos anos com o Sócrates, fundou a famosa academia, pessoal. A academia seria uma espécie de escola de filosofia, onde se estudava filosofia, matemática e se praticava aí a ginástica. Então, hoje nós temos academias, mas eles não estudam mais filosofia e matemática. Ficou apenas a atividade física aí. Bom, pessoal, aí nós vamos falar um pouco sobre o pensamento de Platão, tá? Então, pessoal, um mito criado por Platão para explicar como deveria ser a sociedade foi o famoso mito da caverna, tá? Então, pessoal, vamos entender um pouco a história do mito da caverna para a gente entender um pouco do pensamento aí de Platão. Então, pessoal, Platão ele usou um recurso para apresentar seu pensamento. Ele imaginou uma caverna, como a gente está vendo aí, onde um grupo de pessoas viviam acorrentado desde a infância. Tá? Como o grupo estava acorrentado de costas para a saída, ele só conseguiria enxergar no fundo da caverna. Tá? Então, na caverna havia uma fogueira, como a gente está vendo ali, o que permitia ao grupo ver apenas as sombras do que estava nas suas costas. Um dia, pessoal, um dos prisioneiros foi liberto, levado para fora da caverna, como a gente está vendo aí na porta da caverna aí, né, galera? E aí, inicialmente, por não estar acostumado com a luz do dia, ele ficou quase cego. Depois, aos poucos, começou a ver os verdadeiros objetos e pôde, então, enxergar a beleza de um dia ensolarado, tá? Com toda a sua variedade de formas, sons, cores. Empolgado, pessoal, ele resolveu voltar à caverna para contar tudo aos companheiros. Então, para Platão, esse homem aí pode ser comparado aos filósofos em seu trabalho de ensinar a verdade às outras pessoas, tá? Essa alegoria era uma forma de Platão dizer, galera, que o que vemos no mundo dos fenômenos é apenas a sombra da verdade que habita o mundo das ideias. Mundo dos fenômenos, pessoal? Pois é, isso mesmo. Então, o que é o mundo dos fenômenos? É tudo isso que nós sentimos, vivemos, tocamos. Isso para Sócrates é o mundo dos fenômenos. Então, para ele, esse mundo é o mundo da ilusão. Porque, na verdade, o mundo que é o que deve ser levado a sério, que importa, é o mundo das ideias. Então, pessoal, dentro da sua cabeça, as ideias que saem na sua cabeça, existem várias, né? Bem, de bondade, justiça. Mas, para ele, a mais importante das ideias é o de bem, fazer o bem, plantar o bem, tá? Então essas ideias que ficam dentro da sua cabeça é que Platão chamava aí como as ideias universais. Bom, e aí, pessoal, nós temos o discípulo de Platão, que é o Aristóteles, tá, pessoal? É o discípulo mais notável aí de Platão, tá? É o mais influente filósofo da antiguidade, ok? Então, ele frequentou a academia, né, a escola de Platão. E ele, um detalhe, uma curiosidade sobre Aristóteles, galera, é que ele foi professor particular de Alexandre o Grande, da Macedônia, tá? Então, o Alexandre o Grande lá chamava ele até de mestre. Então ele discordava, pessoal, de Platão dessa questão das ideias universais. Para ele, o mundo dos fenômenos era, sim, o verdadeiro. Então, por exemplo, foi ele quem criou a ciência da lógica, né? Que estuda aí as formas corretas de raciocinar. Nós chamamos isso, pessoal, de silogismo.
Então, a principal coisa estudada na lógica de Aristóteles, pessoal, foi o silogismo, que é um tipo de raciocínio em que, a partir de duas premissas, é possível concluir uma terceira coisa, desculpa. Então, por exemplo, se A é igual a B e B é igual a C, então, né, A é igual a C. Então, as duas premissas, A é igual a B e B é igual a C, é a conclusão que A é igual a C, tá, pessoal? Essa é a conclusão lógica. Outro exemplo do silogismo é: todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse é o silogismo, o pensamento de Aristóteles, tá, pessoal? Então, ó, para Aristóteles era sempre importante testar as ideias, tá? Por meio da observação, da experimentação, ok? E aí, galera, a questão da lógica, né? Se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Isso aí, pessoal, é o estudo das premissas. Então, você levando a ter conclusões corretas com as premissas verdadeiras, ok? Mas o problema de Aristóteles, pessoal, é porque ele era um homem muito conservador. Ele acreditava que havia, por exemplo, pessoas que nascessem para ser livres e outras que nasceram para ser escravas. Tá? Ele acreditava que as mulheres eram homens incompletos, então devia ser submissa, no caso, ao marido. E ele também desconfiava aí da república, tá? Desculpa, ele desconfiava da democracia, ele não acreditava muito nesse sistema, não. Pois bem, pessoal, então a nossa aula de filosofia é essa, espero que realmente que tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.